Domingo, 16 de julho, o Fantástico começa chamando a sua atenção para um golpe que mexe com um dos maiores sonhos dos brasileiros. Risete não queria mais depender tanto da ajuda dos outros. Há 6 anos ela ficou cega. Hoje, com 60, mora de favor na casa do irmão. Estava a poucos passos de realizar o maior sonho: comprar a casa própria. Pagou uma parte do sinal e estava a caminho de pagar a segunda parcela. Mas era tudo um golpe da imobiliária. Tá preso. A casa caiu, Tá no lugar certo agora. 6 corretores foram presos na última quarta-feira. Aí a Risete soube que pelo menos outras 600 pessoas também haviam sido enganadas. Uma vida para poder juntar um dinheiro, uma crise que o país se encontra e perder um valor desse. Fomos até a firma chamada Zurich e lá prendemos em flagrante 3 elementos que estavam enganando uma senhora que seria deficiente visual, que ela estava comprando lá um imóvel, que esse imóvel não existia. Os advogados dos presos tentavam defender os clientes. Estamos agindo de forma lícita. O que aconteceu foi que, infelizmente, algumas intercorrências aconteceram durante o trâmite do processo. Eles não compravam os apartamentos. Eles levavam os compradores até a Caixa Econômica Federal para lá efetivar a compra. Por que recebiam, então, dinheiro dos compradores? Olha, não tem mais condição de a gente continuar respondendo, não nesse momento. A Risete saiu da delegacia sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. A vida toda eu trabalhei desde criança. Eu já trabalhei na roça, trabalhei muito, de casa, de família, de tudo, e depois ser assim lesada. A Mariane está há 4 meses tentando recuperar o dinheiro que juntou durante 20 anos. Desde os 16 anos economizando para acontecer isso, perdendo todo o meu dinheiro. Ela foi até a imobiliária por indicação da irmã, que também caiu no golpe. Como é que eu vou dizer, ó, você paga a minha filha, que ela precisa desse dinheiro, é dinheiro que ela trabalhou anos e anos e anos. Elas viram um anúncio num site. Era a casa que sempre quiseram. Essa casa que ele me apresentou era muito boa, era um sonho, era tudo que eu sempre procurei na minha vida. E num preço muito abaixo do valor de mercado. A justificativa era de que o imóvel havia sido retomado pela Caixa Econômica Federal de um cliente inadimplente. Segundo a Caixa, o número de imóveis nessa situação subiu 80,9% de 2015 a 2016. Imobiliárias podem renegociar essas casas e apartamentos. Mas não era o caso das 5 empresas que arrecadaram pelo menos 10 milhões de reais com esse golpe aplicado nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias. Nós temos notícia de gente que deu 30 mil reais, por exemplo. Então vendeu até um bem que tinha para realizar o sonho e acabou ficando sem os 2. Antes da prisão de quarta-feira, a nossa reportagem procurou as empresas envolvidas no esquema. 4 delas não estavam funcionando. Informar o que eles conseguem informar, porque a gente avisa, porque tem pessoas que vêm aqui movimentadas, que problema, agora tem gente de 50 mil, negociou de 100 mil reais. Então, olha, várias pessoas que saem daqui já vão dentro da área 62, que a defensoria tem muito tempo. Apenas em uma, chamada Zurich, fomos atendidos. Com uma câmera escondida, dissemos querer comprar uma casa em São Gonçalo. O corretor Vitor Hugo Moreira pede um sinal de 16 mil, sendo que a metade seria transferida para a Caixa. A gente tem que dar 8 mil lá e 8 mil aqui. Isso. E se der errado, assim, por exemplo, não passar o financiamento, não sei o quê, esse dinheiro a gente perde? Não. A Caixa Econômica vai desbloquear o valor para você, você vai lá e vai sacar. Isso que vocês não correm aqui financeiro. Uma semana depois, Vitor Hugo estava entre os corretores presos. No começo do ano, a Caixa Econômica Federal firmou um acordo com o Conselho Federal de Corretores de Imóveis para que os corretores pudessem oferecer imóveis retomados dos inadimplentes. Mas todo o acordo tem que ser feito dentro do banco. Em nota, a Caixa informou também que em nenhum momento o interessado deve efetuar pagamento diretamente à imobiliária ou ao corretor.
e que a comissão de vendas é paga pela Caixa. É muito bom que as pessoas estejam bem avisadas disso, que não se deve pagar nem um tostão, nem para o corretor, nem para a imobiliária. Qualquer cobrança antecipada é fraude. Corretores têm enganado clientes não só no Rio de Janeiro. Há casos também em Santa Catarina e Goiás. Wellington é de Goiânia. Perdeu mais de R$5.000. A gente que trabalha todos os dias para conseguir o dinheiro é difícil. E agora esperar é que a justiça faça a parte dela. Ele foi iludido, assim como Paulo, como José Augusto, como a Tânia. Todos sentem a mesma revolta. Mas para alguns, o golpe não significou o fim do sonho. Quero comprar minha casa, quero casar, que é o que a gente está esperando aí já há 8 anos. Se Deus quiser, vai tudo dar certo. Saudade é aquela companheira constante, ela nunca falha. Todos os dias ela está comigo, ao meu lado. Júlia, a filha mais velha de Carmen, ia completar 15 anos. A do meio, Maria Isabel, tinha 10. Aqui minha mãe. Na companhia da avó, as meninas de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, passaram as férias de inverno de 2007 no sul do país. Falei para elas, olha, mamãe vai estar esperando por vocês aqui no aeroporto. Tô morrendo de saudade. Eu amo vocês. Elas voltavam para casa no voo 3054 da TAM. No pouso em São Paulo, com pista molhada e caos no sistema aéreo do país, aconteceu o acidente mais grave da aviação brasileira. Um avião da TAM derrapou na pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, atravessou uma avenida, invadiu um prédio da companhia e pegou fogo. A vontade que eu tinha era, de alguma forma, se eu pudesse entrar, sabe, naquela imagem para tentar arrancá-las dali. É essa vontade, como mãe, né, que a gente tem de tentar salvar. Pela televisão, Carmen via fumaça e fogo. O avião da TAM, que saiu de Porto Alegre, atravessou a pista ao aterrissar em Congonhas, São Paulo, e bateu num prédio da própria empresa aérea, do outro lado da avenida. 199 pessoas morreram. Naquela semana, o Fantástico ouviu vários parentes de vítimas. Alguns depoimentos nunca foram ao ar, como o de Carmen. Essa casa vai ficar grande demais, vai ficar vazia. A Casa Grande foi alugada. Hoje, pai, mãe e filha caçula de 13 anos vivem num apartamento. A gente aprende a trabalhar esse vazio, sabe? Esse vazio físico que elas deixaram. Érica e Bruno, de 13 anos, também tentam seguir assim depois da morte de Emerson. Hoje eu me atenho aos bons momentos, ao que nós vivemos, né? Esta é a última foto da viagem de férias no Rio Grande do Sul. Mãe e filho voltaram para casa em Ji-Paraná, Rondônia. O pai ia trabalhar e pegou o voo para São Paulo, como contou Érica naquela época. Meu filho não queria ir pro embarque, né? Ir pro avião. Ele falava, mamãe, não, eu não vou não, mamãe, o papai tá ficando para trás. Chama ele lá, mamãe, por que ele vai ficar? A gente vai embora sem ele. Tive que superar, né? Situação muito triste. Foi difícil, mas superei. Eu tinha que superar a minha dor para que eu acolhesse ele na dor dele. Isso, de certa forma, me ajudou muito, muito. Me deu força para continuar, para trabalhar. Eu acho que a minha religião também me ajudou muito nisso. Nessas horas, acho que se a gente não tiver isso, a gente nunca mais levanta. Muita gente buscou forças bem aqui. A nossa Paula aqui, ó. Aqui foi onde eles viveram os últimos momentos deles, então é muito forte. No lugar do acidente foi criado um memorial para 199 vítimas. Era para os nomes de todas estarem bem legíveis. Mas nos 5 anos do memorial, algumas letras se apagaram. Uma coisa não some da memória das famílias: a decisão da justiça. O Ministério Público Federal denunciou 3 pessoas, representantes da TAM e da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Eles foram absolvidos pela Justiça, mas ainda cabe recurso. O que as famílias queriam
é que houvesse uma punição exemplar e ficasse a mensagem de que não é recomendável transgredir com a segurança de um setor extremamente importante, que é o setor aéreo, que carrega vidas, né? Após o desastre, o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, recomendou 83 mudanças no setor. Aperfeiçoamento no planejamento dos voos, melhorias nos sistemas de alarme da aeronave, que implicaram em mudanças no projeto, tornando a aeronave mais segura, aperfeiçoamento do sistema aeroportuário. Depois do acidente, o número de voos no aeroporto diminuiu. Em 2007, Congonhas podia receber até 44 pousos e decolagens a cada hora. Hoje, são 37 por hora. Já as pistas ganharam uma área de escape. A ANAC disse que foi modificado o sistema de aviso das aeronaves Airbus A320, que era o modelo do acidente, para alertar o piloto quando o manete não está em posição correta no pouso. Manete é o dispositivo que controla a potência do motor. A companhia aérea, que agora se chama Latam, diz que criou programas para reforçar a conscientização sobre segurança e também aumentou os treinamentos de pilotos. Informou ainda que 197 famílias foram indenizadas e 2 estão com ações na justiça. 10 anos depois, as famílias aprenderam a conviver com a ausência. Todos nós temos uma missão. E dentro dela ser feliz, né? A gente procura alimentar isso, né? Ter esse lado alegre, feliz, em homenagem a elas, inclusive. Eu acho que elas merecem isso, né? Esta é a Dona Isaura, paraibana arretada, cheia de disposição. Esse, o Leozinho, louro desconfiado e cheio de amor para dar. Eles estão nessa há mais de 20 anos. Uma relação que tem o futuro nas mãos da justiça. Vamos entender melhor essa história. Estamos em Cajazeiras, no interior da Paraíba. Dona Isaura, podemos entrar? Pode. Eu estou procurando o papagaio. A senhora tem quantos anos? 80. A gente descobriu com os sobrinhos que é um pouquinho mais, né, Dona Isaura? 94 anos. Mas ela não gosta que espalhem isso por aí, não. A Dona Isaura conta que há 22 anos um louro apareceu no quintal da casa de uma sobrinha. Desde então, ela e o papagaio não se separaram mais. Comerciante há 45 anos, Dona Isaura não se casou e não tem filhos. A atenção vai toda pro Leozinho e pra cachorrinha Lola. A Lola gosta dele? Não. É só a cachorrinha chegar perto da Dona Isaura... Olha! Não. Olha isso! Dona Isaura lida bem com o gênio do Leozinho. Difícil mesmo é pensar em perdê-lo. Em 2010, o IBAMA recebeu uma denúncia e mandou fiscais buscarem o papagaio. Não é uma situação inusitada nem nova para a sociedade brasileira que é proibido ter animais silvestres em cativeiro. Desde 1967 nós temos essa lei. Dona Isaura se desesperou. Quando eu chego aqui, ela já está lá dentro com ataque de histerismo, já rasgando a blusa, jogou a gaiola no chão, que o louro só saía daqui morto. Preocupados com a saúde da tia, os sobrinhos entraram na justiça pela tutela do animal. A lei proíbe, mas se esse papagaio saísse daqui, nós teríamos pelo menos 2 ocorrências. Um dano para o animal, certamente não se acostumaria mais nunca com nenhum no ambiente silvestre. Claro. E um dano maior para a Dona Isaura. O Tribunal Regional Federal concedeu a tutela, mas o IBAMA recorreu em instâncias superiores. O Brasil está em primeiro lugar nas apreensões de animais silvestres no planeta. As pessoas não percebem, mas um caso igual
da senhora Isaura é o que representa o final do tráfico. O Superior Tribunal de Justiça também manteve o papagaio com Dona Isaura. O IBAMA ainda pode recorrer. Para Dona Isaura, o melhor jeito de esperar a decisão final é assim: enchendo o Leozinho de mimos. Quero saber se eu... Trabalhador autônomo. A pessoa que tem carteira assinada pode reduzir? Eu posso entrar depois na justiça? Como é que fica? A pessoa que tem carteira assinada, ela pode perder algum direito? Não, esses direitos serão preservados porque estão na Constituição. O trabalhador contratado pela CLT, um regime seletista, ele continua com seus direitos mínimos assegurados até pela própria Constituição Federal. Então, férias, 13º, fundo de garantia, adicional de hora extra, adicional noturno, isso em nada foi prejudicado. Com essas mudanças, eu poderei ter meu salário reduzido. Sim, essa possibilidade existe porque há uma negociação. Você pode ter o seu salário reduzido se, por exemplo, concordar com uma nova carga horária menor. Porém, pode ter o seu salário aumentado se a carga horária for maior. Para que o salário seja reduzido, e já havia essa autorização, tem que passar pelo sindicato. Tem que ter instrumento de negociação coletiva. A pessoa que recebe o salário mínimo hoje em dia pode reduzir? Isso só poderá acontecer se a pessoa ganhar por produção contratada. No caso, por exemplo, do contrato intermitente, do contrato dos autônomos, do contrato a tempo parcial, a reforma trabalhista prevê a possibilidade do recebimento de valores inferiores ao salário mínimo mensal. O trabalhador autônomo, ele tem direito na justiça? Pela reforma trabalhista, o trabalhador autônomo não tem qualquer direito trabalhista, como salário mínimo, jornada de trabalho, nenhum. Hoje eu tenho 1 hora de almoço. Esse meu horário de almoço vai ser reduzido? O tempo mínimo permitido será de 30 minutos. Hoje, para quem trabalha mais de 6 horas até 8 horas por dia, você tem um mínimo de 1 hora de almoço assegurado. O que a reforma trabalhista vai permitir? Que por um acordo individual escrito, seja possível um almoço de 30 minutos. E quem faz home office tem direito a hora extra? E quem vai arcar com os custos de água, luz, internet, telefone? A lei não determina quais são os custos que serão absorvidos pela empresa. E também não faz nenhuma menção a tempo de trabalho. E todos os gastos, como energia, internet, deverão ser suportados pelo trabalhador, a não ser que haja previsão em contrário no contrato de trabalho. Quero saber se eu corro o risco de perder a licença maternidade. Em relação à licença maternidade, não houve alteração. Pela legislação atual, a mulher grávida e a lactante, a que estiveram amamentando, elas ficam automaticamente afastadas de qualquer atividade insalubre. Entretanto, com a lei nova, com a reforma trabalhista, caberá à mulher a comprovação por laudo médico de que esse trabalho pode trazer algum problema para a gravidez, para o feto ou para a criança, no caso das que estão amamentando. E o fundo de garantia, como que fica? Na despedida sem justa causa, que é por iniciativa do empregador, a multa de 40% continua existindo, nisso não houve alteração. Se eu assinar uma rescisão de trabalho, eu posso entrar depois na justiça? Pela nova lei, se o funcionário assina o contrato de rescisão, ele perde o direito de questioná-lo na Justiça do Trabalho. Então, ele só poderá entrar com reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, pleiteando aqueles valores que não constarem da rescisão contratual. Eu gostaria de saber como vão ficar as indenizações de dano moral agora nas relações trabalhistas. Atualmente, o valor das indenizações é arbitrado pelo juiz. Pela nova lei, há um valor máximo, que é de 50 vezes o último salário recebido. É isso. Alguns detalhes ainda podem mudar antes que a lei entre em vigor daqui a 4 meses. Mas quando ela entrar, o Fantástico estará acompanhando de perto. Esses grandalhões aqui podem sumir da face da terra em pouco tempo. E sabe por quê? Porque chifre de rinoceronte vale uma fortuna no mercado clandestino. Chega a ser vendido um chifre por $500 milhão. Ainda bem que existem santuários ecológicos que protegem esses e outros animais ameaçados.
É para um lugar assim que a gente vai viajar agora, em 360 graus. Você vai conhecer agora uma história de amor de uma criança com esse animal, o guepardo. Um amor tão grande que fez essa criança se transformar numa grande protetora dos animais. Lente cresceu na África do Sul. Quando tinha 5 anos, ganhou um guepardo de seu pai, um fazendeiro milionário. Meu pai tinha uma fazenda aqui nessa área. E naquela época, quando aparecia algum animal selvagem, atiravam neles. Um dia atiraram em um guepardo fêmea e logo depois descobriram que ela tinha tido filhotes. Quando encontraram os filhotes, eu acabei ficando com um deles, como um bicho de estimação. O amor por seu guepardo cresceu e extrapolou quando ela recebeu uma herança de seu pai, contra a vontade de todos, não teve dúvida. Investiu grande parte neste centro de estudos e recuperação de espécies ameaçadas de extinção, o RESC, na África do Sul. Passamos um dia inteiro acompanhando a rotina desse lugar, que hoje tem como seu principal desafio salvar os rinocerontes, uma das espécies mais ameaçadas do planeta. E você vem com a gente nessa oportunidade rara. Está começando mais uma viagem em 360 graus. Até hoje, Lente cuida pessoalmente do Centro de Recuperação de Espécies Ameaçadas. Ela conta com a ajuda da filha, a Dini. E a ideia aqui é dar todas as condições para que os animais se desenvolvam e possam ser devolvidos à vida selvagem. A vida desses animais aqui, claro, é bem mais sedentária do que no seu habitat natural. Lá eles precisam caçar, aqui eles são alimentados. Por isso mesmo é que é necessária uma rotina intensa de exercícios físicos. Os guepardos, por exemplo, são os animais mais velozes do mundo. Chegam a alcançar 110 km por hora. E para tirá-los desse sedentarismo, bastam exercícios bem simples. Com uma roldana ligada ao motor de um carro, os cuidadores fazem o guepardo correr atrás de um pedaço de pano preso a uma linha, simulando uma presa. Não parece, mas essa imagem está em câmera lenta. A velocidade real é essa. Nem nossa câmera consegue acompanhar. E depois de muito treino, o próprio animal deu sinal de cansaço. Se o guepardo já fica à vontade com os humanos, olha esse elefante. Ele é o Jabulani, mais um dos sobreviventes que vivem aqui. O Jabulani ficou preso na lama quando era filhote. Foi abandonado pela sua manada e aí trouxeram ele para nós. A gente tentou reinserir ele na vida selvagem várias vezes, mas nunca deu certo. A próxima tentativa de devolver animais para a vida selvagem vai ser com esses bichos aqui. Conhece essa espécie? Olhe bem, são cachorros. Sim, cachorros selvagens. Hoje, só existem 5.000 deles no planeta. E 5 estão aqui. Gente, nós colocamos a nossa câmera bem no meio ali para ver a reação deles. E a gente vai cortar agora para a imagem daquela câmera para vocês verem. Os 5 são machos e para devolvê-los para a vida selvagem é preciso antes encontrar fêmeas que venham de outros centros de reabilitação. Assim, eles formam uma matilha e se tornam um grupo mais forte para sobreviver, procriar e dar continuidade à espécie. Mas a grande luta do RESC hoje é para salvar este animal. Comecei a colocar cartazes oferecendo recompensa a quem desse informação sobre os caçadores de rinoceronte.
Mas a polícia veio e disse que eu deveria parar, porque eu seria assassinada pelos caçadores. Mas Lente não desistiu. Funcionários treinados, armados e com cães farejadores entram na selva em busca dos caçadores. Nem sempre eles conseguem chegar a tempo. Esse rinoceronte foi encontrado assim, sem os chifres e com parte do rosto cortado. Crueldade que esse fotógrafo brasileiro viu de perto durante os 2 anos em que ficou nessa região da África do Sul, flagrando a caça ilegal de rinocerontes. Primeiro, geralmente se efetua um disparo, o rinoceronte não resiste a um tiro desse. Se o tiro é bem efetuado, ele cai e esse chifre é extraído ali no prazo de 1 a 3 minutos com um machado. É devastador. É um animal que está entrando numa extinção rápida, ele pode sumir do mapa no habitat natural dele num prazo de 10 a 20 anos por uma razão fútil. Só na África do Sul são mortos 13 rinocerontes por dia. O chifre arrancado é transformado em pó e vendido principalmente no mercado asiático por causa de uma mentira, de que ele teria poderes afrodisíacos e também de curar doenças. O chifre do rinoceronte hoje é a substância de comércio ilegal mais cara do mundo. 1 quilo de chifre está avaliado entre $100 mil e $150 mil. Este rinoceronte a equipe conseguiu salvar e resgatar. Mas quando uma fêmea é morta, as consequências podem ser maiores. Os filhotes órfãos não sobreviveriam sozinhos na selva e por isso são trazidos para cá, onde os profissionais fazem de tudo para que eles consigam se desenvolver sem a mãe e, quem sabe, um dia voltar para a vida na selva. Nós tivemos uma oportunidade única, chegar bem pertinho dos filhotes de rinocerontes. Ela está me ensinando como eu vou dar leite para os filhotes agora, junto com ela. Esse bico aqui simula a força, como se estivesse tomando no peito da mãe. Eles não vão brigar por causa do leite, ela está me garantindo aqui. 6 litros aqui, para mamar 6 litros de leite, gente. Gente, ele mamou muito rápido. A gente está sugando até a última gotinha de leite. Deixa eu tentar. Até a última gotinha aqui. Fica balançando o balde, não sou eu não, ó. Fica balançando o balde para pegar a última gotinha do leite. Ouvindo os barulhos. Olha a força que ele está sugando. Acabou. Adorei a experiência, gente. Uma experiência que mexe com os nossos sentimentos. Dói saber que eles existem há mais de 40 milhões de anos e podem desaparecer na nossa geração. É um descaso total. Um descaso do mundo todo e com vários animais, com espécies inteiras que dependem exclusivamente de nós, de nossas atitudes, para sobreviverem. Ai, que bonitinho. Que graça, que graça. Que graça, gente. E você já sabe, é no site do Fantástico que você vive a experiência Fante 360 por completo. Vai lá! Moreno, forte, 1,80 m, 2.500 quilos de puro charme. Este é o Sudão, um imponente rinoceronte branco do norte. Solteiríssimo. As interessadas, um aviso. Aos 43 anos, Sudão aderiu aos aplicativos de namoro para arranjar uma parceira. A ideia partiu de uma agência de publicidade, uma brincadeira, claro, né? O objetivo é chamar a atenção para uma causa da maior importância: salvar a espécie da extinção.
Sudão mora no Quênia, é vigiado dia e noite por guardas armados da Reserva Ecológica de Oupegeta. Só existem 4 rinocerontes brancos do norte no planeta. Sudão é o único macho e já está meio velhinho. Vamos ter que fazer inseminação artificial, porque ele já está velho demais para reproduzir por conta própria. Não tem mais força nas pernas para subir nas fêmeas. Se o tratamento é caro para humanos, imagine para os rinocerontes brancos do norte. Por isso, a campanha busca doações para custear o projeto, que pretende aumentar o número de animais de 4 para 15 na próxima década. Os rinocerontes brancos são nativos da África. Dividem-se em 2 subespécies, a do norte e a do sul. Essa é mais numerosa, com cerca de 1.700 exemplares. Aqui no Brasil, o Zoológico de São Paulo tem 2 rinocerontes brancos do sul. Outro fator que dificulta a vida dos rinocerontes brancos é que eles se reproduzem muito lentamente. A gestação pode demorar até 1 ano e meio e só nasce um filhote de cada vez. A gente fica na torcida para que tudo dê certo e o Sudão tenha sucesso na perpetuação da espécie. No que depender da gente, já deu match. E agora, olha só, a gente recebeu aqui também mensagens para o detetive virtual. Eu tenho aqui uma mensagem do José Renan Siqueira. Para o detetive virtual, crocodilo de água salgada em João Pessoa, na Praia do Bessa. Biólogos afirmam que é um crocodilo de água salgada. E recebi também um vídeo, só que esse do Raul Santana Santos, detetive virtual. Será que é verdade o aparecimento de jacarés na praia de Aracaju? Olha aí, essa história o detetive já investigou. Tadeu? É o jacaré mais viajado do Brasil, Poliana. A Marisa já acha que o jacaré é de outro lugar, né, Marisa? Oi, Tadeu. Oi. Queria saber essa história aí do jacaré na Praia de Santos. É verdade isso? Jacaré nada no mar? É em Santos. Jacaré de Santos, de Aracaju, de João Pessoa. Eu mesmo recebi esse vídeo dizendo que o jacaré tinha aparecido no Rio de Janeiro. Mas são várias versões para o mesmo vídeo. Vamos ver com calma. Uma praia com ondas baixas e lá tá ele, bichão, com suas enormes mandíbulas, mandando ver num lanchinho à beira-mar. Sem ninguém em volta para incomodar. Dá para ver que ele é dos grandes. Olha a cauda dele aqui atrás. E da mesma maneira misteriosa como apareceu, o jacaré sumiu debaixo das ondas. Que estranho. Jacaré gosta de água salgada? Será que é verdade isso? Ou tem algum truque nessa história? O que um jacaré estaria fazendo na praia de Santos, de Aracaju, de João Pessoa, do Rio de Janeiro? Amigão, venha pra cá. Cuidado com o jacaré. Já pra praia. Joga a tua rede nessa história. O detetive virtual vai investigar. E você? Não vou perguntar de onde é o jacaré, que é maldade, né? Mas essa imagem de um jacaré numa praia brasileira, é verdade ou mentira? Entre lá no site do Fantástico e dê o seu voto. Quando a gente retornar do intervalo, a gente desvenda esse mistério. Bora desvendar, então, o mistério de hoje do detetive virtual? Olha, para 62% das pessoas que participaram da votação no site do Fantástico, a imagem de um jacaré numa praia brasileira é mentira. Diz aí, Tadeu. Vamos ver. Só para recapitular, o vídeo do jacaré que viajou pelas praias do Brasil é este aqui. Uma praia deserta, um dia nublado de inverno e um baita jacaré lanchando à vontade bem na beirinha. Será? Nosso departamento para assuntos reptilianos não descansou até chegar ao fundo dessa história. Afinal, são muitas perguntas para responder. A primeira delas, esse bicho é um jacaré mesmo? Os jacarés não se alimentariam na arrebentação das ondas. Então, de cara, quando você olha esse vídeo, já chama a atenção que não é um jacaré, é um crocodilo. Isso é fato. Eu já desconfiava. Mas isso nos leva à segunda pergunta. Tem crocodilo em Santos? Em Aracaju? Em João Pessoa? No Rio de Janeiro? Não é no Brasil, visto que não é uma espécie típica brasileira, uma vez que no Brasil não existem crocodilos. Não é jacaré, nem é no Brasil. Mas calma que ainda temos que esclarecer se esse flagrante aconteceu de verdade ou se é um grande truque. Vamos direto à fonte, então. O detetive virtual foi até a Costa Rica para falar com o dono do vídeo.
O vídeo foi feito dia 1º de julho numa praia chamada Tárcoles, aqui na Costa Rica. A gente achou que era um tronco de árvore, mas depois vimos que era um crocodilo comendo peixes. O que acontece é que as pessoas pegam o vídeo ou uma foto da internet e saem repassando, dizendo que é em qualquer praia. Portanto, o vídeo desse réptil se divertindo no mar é verdade. Isso aconteceu mesmo, mas na Costa Rica. Agora, essa história de jacaré em Santos, em Aracaju, em João Pessoa, no Rio de Janeiro, é tudo mentira. Corrente humana. Sábado retrasado nem estava fazendo sol. Mesmo assim, o pessoal estava curtindo a praia em Panama City, na Flórida, Estados Unidos. O mar não estava com bandeira vermelha. Só que, de repente, 2 irmãos, o Steven, de 8 anos, e o Noah, de 11, foram arrastados por uma correnteza. Tá aí o Steven, refeito do susto, falando com a gente pela internet. Ele conta que a mãe veio logo tentar socorrer. Ela ouviu a gente gritando e veio ajudar. Mas ela e também parentes e banhistas que tentaram tirar os meninos ficaram presos. Detalhe, não tinha salva-vidas de serviço. Foi aí que alguém teve uma ideia, formar uma corrente humana. Quase 80 pessoas se enfileiraram na água para tirar outras 9 pessoas. A família, na vontade de salvá-los, entrou também no mar, assim como banhistas entraram junto, e todos eles, os 9, acabaram se afogando. A Roberta, mãe dos meninos, lembra a agonia. Foi pelo menos meia hora para a corrente humana começar a se formar. Deu certo. Por sorte, tinha pouca onda, a água estava rasa e a correnteza não era muito forte. Em caso de afogamento, os bombeiros dizem que o negócio é chamar logo socorro. Se colocar em perigo, tentar salvar essa vítima pode ser muito arriscado e você pode também se afogar. Se não tem salva-vidas na praia, chama pelo telefone. No Brasil, o número dos bombeiros é 193. Ainda existe muita gente boa nesse mundo, que se importa, porque eles não precisavam se arriscar para salvar a gente. A onda de violência no Rio de Janeiro não se resume a estatísticas. Números de atropelamentos, assaltos, homicídios. Isso porque existe o que não pode ser medido. Existe, gente, a dor das famílias. Sexta-feira, 3 horas da tarde. Um carioca nasceu. Quanto vale a vida dele? Na cidade onde o bebê acabou de vir ao mundo, o Guilherme, de 15 anos, morreu esperando o ônibus para a escola, na quarta-feira. Era o último dia de prova? Uhum. É dele. Essa mochila. É a mochila que ele estava. Quando ele estava indo para a escola. Ele estudou, estava nervoso para fazer essa prova. É um garoto que tinha sonho, que tinha... Quando a mãe dele falou que ele tirou a carteira, era um jovem aprendiz, queria trabalhar. A gente correu muito para tirar aquela carteira, porque a gente quase chegou atrasado. A gente cresceu junto, desde criança, que é uma foto nossa. E ele sempre estava lá em casa, era como um irmão mesmo. A vida do Guilherme valeu um celular que ele não quis entregar. E ninguém foi preso. Na hora que a pessoa tem aquela arma letal, pessoas que eu diria de qualquer status social, ela é a dominadora, a dona do futuro daquela outra. Eu vou assaltar, mas eu também vou dar um tiro naquele otário. De 8 a 9 mil armas são apreendidas por ano no Rio. 24 armas de fogo por dia, uma arma de fogo por hora. E a polícia, mesmo com recursos suficientes, ela não consegue estar em todos os lugares para evitar todos os crimes, mais ainda se essa polícia estiver em calamidade financeira decretada. Nessa cidade, no dia 7 de julho, uma mulher grávida foi atropelada de propósito, arrastada e perdeu o bebê. E poderia ter tirado mais 3 vidas, né? A vida do meu filho, de 10 anos, a vida da minha mulher e a minha, onde eu não oferecia nenhuma resistência. A vida do filho que não chegou a nascer valeu a bolsa da mãe e uns trocados do pai, esfaqueado pelos bandidos. Ninguém foi preso. Ele já era teu filho?
já era esperado. Isso que magoa, né? Agora, por que atirar na cabeça de um jovem que está com celular? Por quê? Por que atropelar uma grávida? O que explica esse grau de crueldade? Nas ruas do Rio, uma pessoa morre de forma violenta a cada 2 horas, 13 por dia. Especialistas dizem que isso acaba com a confiança da população nas leis, gera medo. E o medo diminui a capacidade de realização pessoal e espalha na cidade um sentimento de frustração. Essa frustração, quando ela vai se acumulando progressivamente, ela pode desencadear na pessoa uma série de reações de violência. As pessoas vivem essa vida de tanta carência, não é? De tanto abandono. Círculo vicioso, medo, frustração, violência. Nessa mesma cidade, no último domingo, a vida do Brian não valeu nada. Aquele espaço ficou vazio. A casa tá vazia. Tá sem graça sem ele dentro de casa. Pra todos os cantos que eu olho, tenho lembrança dele. Parede rabiscada e brinquedo jogado no canto. O menino de 6 anos estava no banco de trás do carro do pai, que freou num cruzamento. O carro que vinha atrás bateu de leve. O motorista emparelhou e atirou. Ninguém foi preso. A motivação dos homicídios com relação a motivações banais, fúteis, realmente vem aumentando muito. Nessa cidade, um bebê foi atingido no útero da mãe. Uma senhora foi baleada enquanto dormia. Um médico levou um tiro no peito a caminho do trabalho. Turistas foram atacados no calçadão de Copacabana às 9 da noite. E o que é tão bárbaro parece já fazer parte da paisagem. Mas se eu soubesse que essas tragédias se sucederiam com essa crueldade, eu acho que eu estaria em casa, assim, vendo o programa de vocês e torcendo, rezando muito para quem estivesse ali, tivesse algum equilíbrio para aguentar essa pressão toda. Essa cidade vai continuar a ouvir o choro que dá sentido a tudo. E quando vai prestar atenção ao grito de quem já não vê sentido em nada? Eles são 2 pais, casados legalmente no estado do Oregon. Eles já tinham 2 filhos adotivos, mas resolveram ter mais um, biológico. A imagem surpreende. A mamãe, grávida, é um homem barbado. Tristan é transgênero. Os hormônios masculinos que toma deixam a voz mais grossa e fazem a barba crescer. Mas ele nasceu com sexo feminino e tem um útero, como toda mulher. No ano passado, Tristan perdeu o primeiro bebê, mas na segunda tentativa de engravidar deu certo. E na sexta-feira, depois de 30 horas de trabalho de parto, nasceu Léo, com 4 quilos. O outro pai, Biff, é um homem gay. Hoje a família voltou para casa. Cada etapa da gravidez foi compartilhada com os seguidores do casal numa rede social. Riley, o filho adotivo, estava preocupado com o que os coleguinhas na escola iam dizer quando soubessem que um dos 2 pais dele estava grávido, mas acabou aceitando. Já Hailey, a filha mais velha, anunciou no colégio que o pai é transgênero e ia ter um bebê. Todos estão muito orgulhosos e felizes. Tristan, o pai que é mãe, retrata uma situação bastante comum entre as pessoas transgênero, aquelas que se identificam com o gênero oposto àquele com que nasceram. Embora ele se considere homem, convive muito bem com seu corpo de mulher, a ponto de engravidar e ter um bebê. Ainda no hospital, Biff deu um recado para os seguidores dele nas redes sociais. Na próxima vez que alguém falar que homens não podem ter filho, mostre esse vídeo. Tristan completou, porque eu fiz isso e foi maravilhoso. Em pleno 2017, o Brasil faz ciência assim. Falta água, eu diria que uma vez por mês, luz vez por outra, né?
Quando um equipamento quebra... Aquele lá do fundo tá... Aquele lá do fundo. 3 meses parado. 3 meses parado. Eu não me lembro de ter uma situação de financiamento tão grave como essa. A situação é de calamidade. Dureza. Porque a ciência é tão importante. Ela tá em tudo. Hoje mesmo ela estava nas micro-ondas que requentaram a pizza do seu café da manhã. Tá nos micro-organismos que produzem o iogurte do seu filho. No transporte que te levou pro almoço com a família. Na televisão, que agora está mostrando o Fantástico. No celular, onde você comenta o programa. No computador, que você vai ligar no trabalho amanhã de manhã. A ciência também está nos remédios que curam doenças. E na esperança contra doenças ainda sem cura. Como a de um ídolo do cinema e da TV, o ator Paulo José, que aos 80 anos tem a doença de Parkinson há mais de 20. Devemos tudo à ciência. Para falar aqui agora, por exemplo, eu fico nervosíssimo. Não poderia nem estar falando se não tivesse o apoio dos remédios do Parkinson. Os remédios ajudam, mas não resolvem tudo. Para avançar muito mais contra o Parkinson, é preciso pesquisa. Como a da doutora Débora Fogel, da Universidade Federal do Rio. Ela estuda o que acontece lá dentro do cérebro em doenças do sistema nervoso. É quase impossível ou muito improvável que a gente tenha cura tanto para o Parkinson quanto para o Alzheimer sem a gente entender esses mecanismos. É a base de todo o conhecimento, de toda possível inovação, né? Ela faz ciência básica, o primeiro passo para toda descoberta, que depois vai gerar frutos. São as coisas que a gente encontra nas farmácias, nos mercados, né? Nas prateleiras da vida. Mas esse laboratório que faz pesquisa tão importante e publica em revistas científicas de prestígio, está quase sem dinheiro. Até para as coisas mais simples. Professor, aqui não é nenhum equipamento sofisticado, né? É simplesmente uma geladeira. Qual é a situação dela? Ela está quebrada, né? Quebrou recentemente. Ela é uma geladeira muito importante aqui no meu laboratório. Aqui a gente faz a purificação de proteínas que precisam ser purificadas no frio. Ela está parada já tem uns 2 meses. Por enquanto a gente ainda não deu para consertá-la. A professora é só uma entre milhares de cientistas brasileiros que sofrem com cortes de verba, um atrás do outro, que acontecem cada vez mais radicais desde 2013. Mas foi agora, em 2017, que veio o pior golpe. De uma hora para outra, a verba federal para pesquisa levou um corte de 44%, quase a metade. Isso caiu como uma bomba nuclear na ciência brasileira. Nós fomos esquartejados, com todas as partes cortadas. O orçamento total foi de 15,6 bilhões de reais para menos de 9 bilhões. E para piorar, segundo os presidentes das duas principais entidades de cientistas do país, o que sobra para ser de fato usado em pesquisa é só 1/3 desses 9, cerca de 3 bilhões de reais. Por que não é suficiente? Não é suficiente, em primeiro lugar, porque você tem que pôr esses 3 bilhões não com uma pessoa. Esses 3 bilhões estão divididos em 27 estados, entre pelo menos 300 mil pesquisadores. Tudo isso é pago com esses mesmos 3 bilhões. E esse corte de 44% superou todos os outros. Ele passou do limite do suportável. Ele está fazendo com que vários laboratórios tenham que interromper suas atividades. E fazendo com que muitos cientistas se mudem do Brasil. É o caso da professora Fernanda de Felice, que a gente está vendo aqui na imagem, que é da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro, mas nesse momento está em outro lugar. Eu estou falando com vocês agora de Kingston, é uma cidadezinha que fica no Canadá. Eu estou trabalhando na Case University. Fernanda de Felice estuda o mal de Alzheimer. Eu tento entender por que o cérebro de pacientes com a doença de Alzheimer ele para de funcionar adequadamente. No Canadá, a linha de pesquisa dela continua a mesma, mas as condições de trabalho... Agora aqui eu tenho dinheiro, então eu posso comprar o que eu preciso e desenvolver a pesquisa. E na Federal do Rio, como era?
O laboratório é muito bem equipado. Agora a gente não tem dinheiro para manutenção desses equipamentos. Os equipamentos estão quebrando, porque eles quebram mesmo, é natural, e eu não tenho como consertar. No laboratório de ponta da Federal do Rio, a gente encontrou uma situação exatamente assim. Problemas em uma sala com ímãs superpoderosos usados para estudar a estrutura de proteínas. Quanto o Brasil investiu nesse salão que a gente está? Olha, ao longo dos 20 anos de existência desse centro de ressonância, foram 30 milhões de reais investidos aqui. 30 milhões de reais? Mas se dá defeito... A gente está há 3 meses, por exemplo, sem que o 800 MHz funcione. 3 meses parado. A gente esteve no laboratório em maio. O aparelho só foi consertado há poucos dias, depois de quase 5 meses parado. A situação do Rio de Janeiro é uma das mais graves do país. Além da UFRJ, que é federal, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro sofre a maior crise da história. Nem o 13º de 2016 foi pago. E por causa de tantas paralisações, o segundo semestre letivo do ano passado só está terminando agora. Mesmo com o Rio nessa situação, a professora que está no Canadá planeja voltar. Eu espero realmente que as coisas melhorem para que eu possa retomar a pesquisa aí. A expectativa é por mais estabilidade, porque um orçamento incerto, que muda de ano para ano, atinge as ambições brasileiras em terra e até no espaço. O grande dia do Programa Espacial Brasileiro deveria ter sido 25 de agosto de 2003. Deveria. Mas 72 horas antes do lançamento... Terminaram em tragédia os últimos preparativos para o lançamento de 2 satélites brasileiros no centro de Alcântara, no Maranhão. O foguete explodiu, ainda na base de lançamento. 21 técnicos morreram. E desde então, novos lançamentos foram marcados. E nada. O gigante veículo lançador de satélites nunca mais voou. Aqui atrás fica o coração do Programa Espacial Brasileiro. É a torre de lançamento de foguetes da base de Alcântara, no Maranhão. A torre foi reformada depois do acidente de 2003. Está prontinha. O centro de controle está pronto. A base está funcionando. Tudo em perfeitas condições para se lançar um foguete de grande porte. Só falta uma coisa: um foguete de grande porte. A missão espacial foi totalmente reformulada. Agora, o Brasil concentra suas energias no veículo lançador de microsatélites. Menor, mais barato e, segundo a aeronáutica, mais moderno. Trata-se de um foguete de menor porte para fazer o lançamento de microsatélites. Os microsatélites estão numa categoria de 1 até 500 quilos. Esse desvio de rota aconteceu por 2 razões. Primeira, enquanto o Programa Espacial Brasileiro não andava, os equipamentos foram mesmo ficando menores. Segunda, a de sempre: falta de dinheiro. Tem uma relação com essa questão dos recursos financeiros. A promessa agora é lançar em 2019. Dependendo do fluxo de recursos, obviamente, tem que ser um fluxo regular de recursos que permita cumprir esse cronograma. Em nota, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações confirma a previsão de lançamento para 2019. E diz que o veículo lançador de microsatélites representa um salto para o país, para a conquista da autonomia tecnológica em foguetes. Sobre os cortes no orçamento da ciência brasileira como um todo, o Ministério afirma que tem estudado, caso a caso, a melhor forma de distribuir recursos para que as atividades científicas não tenham prejuízo. E diz que a redução no orçamento reflete a decisão do governo de reduzir despesas para trazer estabilidade à economia do país. Mas os cientistas apontam, para fortalecer a economia, nada melhor que ciência. E dão exemplos. A China, há 20 anos atrás, estava atrás do Brasil. Em ciência. Em ciência. Hoje, ela está na nossa frente. A Coreia do Sul também. Estávamos emparelhados, né? E de repente a Coreia do Sul despontou. As pessoas falavam até do milagre coreano. Não é milagre algum. Mas o Brasil teria essa capacidade? O Brasil agora, recente,
deu a prova de que é brilhante o cientista nosso. A Zika. Por isso que a gente veio até o centro nervoso dessas pesquisas, a Fundação Oswaldo Cruz do Recife. Quando explodiu a epidemia de Zika e junto com ela os casos de microcefalia, muitos cientistas estrangeiros desembarcaram no Brasil. E o que eles acharam? Eu li em uma revista de circulação internacional importante, talvez a mais respeitada no mundo, falando que o feito científico em relação ao Zika e a microcefalia foi o resultado científico mais rápido da história da ciência mundial. E eles atribuem a 3 fatores. Um desses fatores é a capacidade tecnológico-científica dos pesquisadores no Brasil. Essa capacidade, o ator Paulo José conhece bem. Ele tem um eletrodo implantado no cérebro, numa cirurgia feita aqui no Brasil, para diminuir os sintomas do mal de Parkinson. Isso tirou completamente o tremor da mão. Ia comentar isso, que me parece que você tem pouco tremor nas mãos. É por causa do eletrodo. Por causa do eletrodo. A técnica se chama Deep Brain Stimulation, estimulação profunda do cérebro. O cientista, vamos dizer, e eu sou extremamente grato a ele. Aí esse homem que eu conheço, ele começou a fazer aplicações de Brain Stimulation. Se não fosse isso, eu não teria feito nem a novela seguinte, em 93. Agora vê se diverte um pouco, vai no cinema. Mas não vai habitar. Mais o impacto da ciência, que chegou até a sala da sua casa há 24 anos. Porque na hora da novela, e não só, o dia todo, a ciência está na sua vida. Mas como seguir adiante aqui no Brasil, cada vez com menos dinheiro? A cientista da Universidade Federal do Rio, que estuda justamente a doença do Paulo José, compara a situação com um filme. A imagem que a gente faz um pouco é daquela do filme Titanic, né, em que a gente via, né, aquele navio maravilhoso, navio que a gente, na minha analogia, seria a pesquisa ciência brasileira afundando, mas a orquestra continua tocando. Essa orquestra somos nós, os cientistas, professores brasileiros. A gente vai tocar até o último minuto, né, enquanto a gente tiver, né, música, né, para fazer e instrumentos para tocar. Eu gostaria que esse navio não afundasse, né, porque aí a gente vai sucumbir com ele.